Vamos falar agora, sabe do quê? Da lei da mordaça na Assembleia Legislativa. Ontem, o governador Belivaldo Chagas foi à Lese apresentar a situação financeira do estado de Sergipe. Mas a apresentação foi diferente a qualquer outra já realizada lá na casa, porque foi via de mão única. Os deputados não puderam fazer nenhum tipo de questionamento ao governador. A presidência da casa não abriu espaço para perguntas. A medida causou revolta e indignação da bancada de oposição. Acompanhe. Senhor presidente, está de parabéns. Senhor presidente, A sessão está encerrada. Senhor presidente. A sessão está encerrada. Senhor presidente, pela ordem, eu estou inscrito na explicação pessoal, senhor presidente. Se o governador sair, eu estou inscrito na explicação pessoal. A sessão, se o governador não quiser responder, ok, mas eu estou inscrito na explicação pessoal. Depois do grande expediente, pelo regimento interno da casa, nós temos a explicação pessoal. O governador pode, se ele entender por bem pertinente, sair, mas que fique então registrado que nós estamos quebrando o regimento. Quebramos o regimento no dia de hoje. Senhor presidente, para protestar, porque se eu soubesse que iria apenas ouvir o governador sem o direito de questionar, eu não teria vindo. Os deputados estaduais Jorge Passo, Samuel Carvalho, Rodrigo Valadares e Kitty Lima, que fazem parte do chamado Grupo G4, criticaram a postura do governador Belivaldo Chagas e do presidente da casa, o deputado Luciano Bispo. A gente veio preparado para questionar, a gente lotou a casa justamente para que fosse explicada a situação da segurança pública no Estado e a gente não teve essa oportunidade. Então, realmente, a gente está revoltado por isso hoje. Tudo que a gente queria era o debate saudável, democrático do governador com os deputados. Porém, isso foi proibido. Então, a gente fica aqui no nosso repúdio e a gente chama novamente que o governador venha dialogar e, assim, dialogar com os deputados. E não monólogo. O que aconteceu hoje aqui foi um monólogo, só o governador falando, nós ouvimos atentamente, todo mundo respeitando a figura do governador aqui, e para chegar no final, a gente não ter o direito de questionar o governador, seja ele pessoalmente ou seja na explicação pessoal, que é o que diz o nosso regimento da casa. Nós somos representantes do povo e exigimos respeito por parte do governador. O tema continua sendo debatido aqui no BG Manhã, porque eu estou aqui com a deputada estadual Kitty Lima. Deputada, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Balanço Geral Manhã. Teve realmente uma série de vaias, uma série de expectativas, até porque ontem a arquibancada da casa estava bastante lotada por pessoas que estavam querendo respostas também em relação a concursos sobre segurança pública e, claro, a oposição querendo também questionamentos, querendo esclarecimentos, na verdade, porque o questionamento já existia na programação dos parlamentares, mas por enquanto ou até então não há resposta. Primeiro, bom dia, obrigada por estar com vocês aqui. Mas, na verdade, Diego, o que deixou a gente mais chateado é porque todo mundo estava na expectativa de questionar. Quem já se viu uma exposição sobre a situação financeira do Estado, a gente com a casa cheia para tratar também sobre segurança pública, que a gente está num caos, vivendo um caos no Estado, e eu vou mostrar o porquê. E aí o governador simplesmente não quer falar nada, não quer responder nada, o presidente diz isso na frente de todo mundo, não vai ter nada e a gente vai encerrar a sessão aqui. Então, foi uma situação constrangedora, chata, porque os parlamentares estavam ali para representar a população, para ter o questionamento, já que, se vocês não acompanharam, a gente teve uma audiência pública segunda, falando sobre a questão da segurança pública, o déficit, porque aí se a gente tem uma falta de efetivo, o que é que se resolve? Convocando os aprovados no concurso, A gente tem um corpo de bombeiros que não consegue acompanhar as ocorrências, a cada 3 eles só conseguem em uma, ou seja, se tiver 2 incêndios em locais diferentes, não tem como abarcar. Vai ter que queimar em um local. A gente tem uma polícia que está defasada, que não consegue acompanhar e dar segurança necessária à população. São guerreiros que estão sobrecarregados. Mesmo que convoque os mais de 1.240 classificados no concurso, não vai suprir a demanda. A gente tem os agentes socioeducativos também com essa mesma problemática. Os agentes penitenciários. Para quem não sabe, o Copencam, vou pegar o exemplo de lá, 40 presos para um agente. Ali é uma bomba relógio. Então, a gente estava querendo debater o que, segunda, a gente tentou e não foi governador e nem nenhum representante do governo. E aí, a gente ficou sem respostas e aí pensamos, não, a gente vai conseguir respostas na quarta. Mas teve a lei da mordaça, Ou seja, a discussão
foi protelada, foi colocada à frente, na segunda, ontem, e agora não há previsão de quando esse tema vai voltar a ser debatido e cobrado? Na verdade, como já me conhecem, eu pulei lá o palanquezinho, né? Em vez de arrudear, eu pulei para ir atrás do governador, conversei com ele, governador, esta casa está cheia, precisa de respostas. Pelo menos uma comissão a gente pode formar e ter uma conversa e a gente expor como é que vai ficar a situação dos concursados, dos aprovados, da segurança pública e até da própria apresentação. E aí ele disse que não tinha ido na casa para falar sobre esse assunto, e aí ficou por isso a gente formar uma comissão e posteriormente ele receber. Se vai receber ou não, não sei, mas eu não vou parar até conseguir. Foi citado aí agora há pouco nos vídeos, né, que nós mostramos que houve a quebra do regimento. Qual foi a quebra? Na verdade a gente sabe que numa sessão, se você tiver uma explicação pessoal a dar, você tem esse direito. Né? E aí o Geórgio Passos pediu essa explicação pessoal, se inscreveu para fazer e nem isso ele conseguiu fazer, porque era nessa explicação que ele ia conseguir expor, assim como eu também ia conseguir expor, e todos os parlamentares que quisessem, né, a situação, e quem sabe a gente conseguisse reverter e o governador falar sobre o assunto e responder nossos questionamentos. Sabe? Todo mundo foi preparado para ter esse debate. Se fosse para só escutar o governador, o que adianta? Né? Então, como é que a casa que representa o povo de Sergipe está ali com um bocado de demanda, esperando a resposta do governo, e a gente não tem essa chance, né? Seria um discurso, não um diálogo. Exatamente. Então, ele foi palestrar, foi dar um discurso, eu entendi. E botando culpa, né, também, grande parte, nos gestores anteriores, que, se muita gente não lembra, o próprio governador atual fazia parte das outras gestões, então ele acompanhava toda essa questão. Então, a gente está indignado, sabe, Diego, porque a gente tem esse costume de ter esses debates na casa. Pela primeira vez, a gente foi calado, sabe? E aí a casa cheia, o que ficou mais vergonhoso ainda, porque foi uma chuva de vaias, com razão, porque as pessoas saem de casa, primeiro se preparam para concursos, gastam seu dinheiro, que muitas vezes não tem, né? E aí, na expectativa da promessa do governo de convocar, não são convocadas, não tem previsão, não tem nada, e a gente fica na expectativa de tentar falar por essas pessoas e também não pode. Como representantes do povo, isso é lamentável. Reforço aqui que o nosso espaço é democrático e o espaço está aberto para o governador do estado, Belivaldo Chagas, para a resposta, certo, do que diz o G4, que é o grupo de oposição que fica na Assembleia Legislativa, que é preciso ter oposição, claro, para poder ter um diálogo. Mas como a gente tem mencionado, como a gente tem trazido aqui, né, junto com a Kitty Lima, que está representando este grupo, houve a lei da mordaça, ou seja, o grupo se preparou para questionar sobre a questão financeira, sobre outros temas que são de interesse popular, que são de interesse da comunidade sergipana, mas que infelizmente esse diálogo ele foi interrompido, ele não seguiu na verdade. Reforço que os nossos microfones estão abertos aqui do Balanço Geral Amanhã e de qualquer outro telejornal, qualquer outro programa aqui da TV Atalaia é aberto à democracia, certo? Nosso espaço. Ainda falando sobre a questão financeira do Estado, que seria, né, a principal proposta, a questão da própria Previdência. Como é que está sendo a discussão sobre o Sergipe Previdência? A gente sabe que os fundos há alguns anos foram unificados para tentar resolver o problema esse que apenas se agravou, já que o déficit é de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais na Previdência do Estado de Sergipe. E é tão grave, Diego, por isso que a gente estava linkando os assuntos, porque a gente está vendo uma movimentação do Estado também de terceirizar as coisas. E aí é que vai prejudicar mesmo a questão da Previdência, entende? Então, a gente precisava desse esclarecimento. A gente percebeu que é a apresentação, que inclusive a gente ainda vai ter acesso a ela, porque ele mostrou números, mas a gente precisa ter isso em concreto em mãos para sentar com toda a equipe e analisar ponto a ponto. Mas o que a gente percebeu de imediato? Que a gente precisava desse debate, porque a gente ia conseguir entender qual é o planejamento, o que o governo pretende fazer para sair dessa situação. Né? Não adianta só colocar culpa em uma herança maldita. Né? E a gente precisa desse debate. E que eu quero deixar claro também, Diego, uma coisa. A gente não está aqui para bater no governo. Mas se tiver errado, a gente precisa falar, né? Se ele acertar, a gente vai aplaudir. A gente está tentando somar forças para que o Estado de Sergipe saia da situação que está. Mas o que a gente não pode é viver uma antidemocracia,
né, a gente ter pessoas ali preparadas para estar tirando dúvidas, inclusive como essa, e aí a gente ter uma mordaça, a gente não conseguir debater. Pela primeira vez na minha vida eu vi isso. Né? Então, eu espero que com essa fala de hoje a gente possa reverter isso aí, voltar o governador naquela casa e a gente poder ter um debate amplo, porque se for comprovado que a gente está nessa situação toda, que a gente possa buscar juntos uma solução e dar uma resposta à sociedade que estava em peso na Lese e viu uma cena lamentável dessa. Eu recebi aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã a deputada estadual Kitty Lima. Muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço, que a população acompanhe e ajude a gente a estar representando o povo. Porque muita gente tem essa questão de aversão política, mas você precisa acompanhar, você precisa estar de perto, porque é seu estado que está em jogo. Tá certo. Bom dia. Bom Democracia dia. sempre. 8 horas.